Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu vou falar sobre a tal da verdade absoluta. Isso existe? Bom pessoal, esse é mais um vídeo respondendo perguntas que vocês me fizeram numa caixa de perguntas que eu fiz na nossa página lá no Instagram. Inclusive aproveita e nos segue lá, @oficialcdh, e eu vou fazer isso mais vezes, vou abrir caixinhas de perguntas. Várias perguntas não foram respondidas, mas eu já vou abrir outra em algum momento, então fica atento. Um monte de perguntas que fizeram lá já tem respostas no canal, já tem vídeos completos. E essa aqui talvez seja muito mais uma reflexão, vou conversando aqui com vocês e a gente vê onde é que vai dar. A pergunta é a seguinte: o que vocês pensam da ideia de única verdade, salvação por um caminho, como no cristianismo? Bom, a gente tem no cristianismo várias coisas para serem ditas quando você estuda outras tradições. Mas o que eu acho de uma tradição que se diz a única detentora da verdade? Uma grande besteira. Pronto, acabou o vídeo. Bom, deixa eu explicar um pouco por que eu acho isso uma besteira. Não é que eu ache necessariamente que a tradição primordial do cristianismo, que o cristianismo em essência, seja uma besteira. De forma nenhuma. Acho que tem excelentes ensinamentos na Bíblia como um todo. E, em geral, na maioria dos grandes livros sagrados, tem coisa ali para serem aprendidas e colocadas em prática. E na Bíblia e no Novo Testamento não é diferente. Porém, diante da palavra do Mestre, se é que Jesus existiu, porque a gente tem que considerar também que ele nunca tenha existido, que seja uma tradição que levou a certos escritos. Mas vamos supor que ele tenha existido. O que ele falou e o que a igreja prega são coisas diferentes. Infelizmente, são coisas diferentes. Queira você ou não. Não é à toa que dentro do cristianismo você tem vários segmentos, várias visões de mundo que são as outras religiões, que são as outras divisões dentro do cristianismo. Então você tem a igreja ortodoxa, e aí você tem a igreja católica apostólica romana. Aí você tem um monte de pensadores em várias épocas que não engoliram ou não estavam satisfeitos com o que a igreja pregava ou com a forma de lidar da igreja com as coisas, seja com as pessoas, seja o modo de ver o mundo ou mesmo a verdade absoluta e assim por diante. Então você tem a igreja luterana, a batista, a protestante de vários tipos, você tem um monte de igreja cristã. Muitas delas são rivais, né? Você tem uma rixa entre muitas delas. E às vezes é por uma questão de visão mesmo do que é o divino, de como compreender, outras é a visão do intermediário, precisa ou não precisa do intermediário, quando que se batiza, tem muitas segmentações. Então, o cristianismo por si só, ele mesmo já não prega uma única verdade se a gente for entender que cada uma dessas igrejas e segmentos de concepção de mundo são diferentes umas das outras e cada uma diz que a verdade é aquela que professa. Então, o cristianismo como um todo já não tem uma única verdade. Agora, as diferentes igrejas diz, aí sim, que talvez a sua verdade seja única. E nem sei se todas, tá? E também depende muito de como você encara, porque tem padres ou tem membros do clero que são muito mais abertos e outros muito mais fechados. O próprio Papa, o atual, ele é flexível com relação a isso, né? Mas, em geral, as igrejas, elas existem enquanto religião porque elas estão ali professando uma verdade, uma fé, uma crença específica. Então, é muito comum e fácil de entender o porquê que, seja as pessoas que praticam ou mesmo certos líderes, colocam aquilo que eles dizem e estudam como uma verdade. Se a gente aqui no Brasil for ver lugares onde se estuda o hinduísmo, os Vedas, o Bhagavad Gita, os livros sagrados como um todo, vocês vão ver também que existe uma forte tendência de dizer que o caminho que eles pregam é o verdadeiro e único. É muito fácil, é muito comum. Toda vez que a gente posta um vídeo aqui no canal sobre hinduísmo, por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre como foi ler os Vedas. E eu falei da minha percepção. E bom, sem deixar que a vaidade me tome,
Eu sou uma pessoa que durante muito tempo da minha vida e ainda hoje estudo religiões, estudo mitologia, estudo simbolismo, psicologia, estudo contexto. Então eu não sou um totalmente leigo, além de gostar de uma série de práticas de vários tipos de religiões diferentes e tradições diferentes. Então, quando eu falo que eu li os Vedas, e você vê nos comentários muitas vezes: acho que você não deve fazer isso, porque a leitura e o entendimento dos Vedas tem que ser com o guru, porque o guru vem de uma tradição que conhece muito mais do que você e vai te dizer... Veja o que ele está falando. Que para ler o livro sagrado eu preciso... Eu não tenho a verdade dentro de mim, eu não tenho a tradição, eu não tenho o histórico de conhecimento para passar pela verdade. É claro que eu posso pensar, dentro da minha arrogância, mas o guru vai ter uma tradição específica que vai compreender aquilo de uma outra forma. Mas veja o que está escrito. Veja numa primeira base o que está escrito. Ali você tem uma leitura superficial. Aí você desce um nível. Muda tanto assim? Você até pode entender, puta, a Agni é o fogo, e aí você vê o fogo primordial. Tudo bem, você pode, mas o que está escrito ali? Tem um duplo sentido? Qual que é a metáfora por trás? Ah, Bruno, mas você não tem as chaves para decodificar aquilo. Ok, pode ser que não. Pode ser que mesmo com os estudos, mesmo com o aprofundamento, pode ser que eu não tenha de fato. E aí você tem o detentor de um conhecimento, de uma verdade absoluta. Isso é tão interessante que os Upanishads, eles são considerados a explicação dos Vedas. Uma extensão dos Vedas que foi feito anos mais tarde, que inclusive tem coisa até recente que também se enquadra nos Upanishads, mas você tem 12 clássicos. 12 Upanishads, que são livros clássicos. Existem autores que estudam muito, que dedicaram a vida inteira a estudar as religiões, que afirmam, e não estou dizendo que eles estão certos, mas que esses estudiosos afirmam que são coisas diferentes, esses clássicos. Um não é explicação do outro. Se você olha, academicamente falando, não bate. Eu, particularmente, lendo os Upanishads, ainda não terminei de ler os 12, mas lendo os Upanishads, me deu muito mais insumo para refletir, para meditar, insumo simbólico, e eu não preciso ser um indiano, eu não preciso ser hindu, eu não preciso ter um guru. E aquilo não é literal, aquilo tem vários sentidos, e é muito mais filosófico. Quando você lê os Vedas, por exemplo, são rezas, são preces, são pedidos, orações e tal. Ó, por favor, me dê um carro novo. Você pode interpretar o carro novo? Pode. Você pode interpretar o Deus, que para quem está sendo pedido? Pode. Né? Como eu falei, o fogo da transmutação, ó, ele é quem faz a comunicação do divino. Tá bom, mas o que está dizendo aqui nesse texto? Não estou desmerecendo ou falando que não é. Talvez um guru, alguém que tenha toda uma tradição, leia um texto desse e tire reflexões incríveis. E não tem nenhuma diferença disso, na minha visão, deturpada e cheio de vícios, com um padre, que também está como intermediário. E é por isso que teve várias rixas na igreja cristã. Por que eu preciso de um intermediário para ler um texto da Bíblia e me dizer o que está dizendo ali? E me falar qual é a verdade por trás. Então, quando você tem um outro te dizendo como é que deve ser lido tal coisa, você corre o risco de estar à mercê desse outro. Então, quando a gente aqui no canal ensina algumas coisas, seja por meio de cursos ou seja em vídeos abertos, que tem um monte, é também para vocês terem essas ferramentas. Tem uma série aqui que muita gente gosta, que é a interpretação dos contos de fadas, que eu fiz. Interpretei alguns contos de fadas. É a verdade absoluta e última palavra sobre aquele conto e como deve ser compreendido aquele conto? Não. Dentro daquilo que eu conheço e dentro daquilo que eu consigo passar para um vídeo para ele ficar interessante, é o que deu, é o que eu sei, é o que eu consegui. Tem muito mais coisa que eu guardei por uma questão de escolha e tem muito mais coisa que provavelmente eu não sei, que eu não parei para pensar, que eu não refleti a respeito. Mas você aprendendo mais ou menos como faz, consegue ver ali alguma coisa diferente. Porque a sua história de vida é diferente, Então, como obras gerais para a humanidade, a Bíblia, o Corão, os Vedas, os Vedas, o Kojiki, a Ilíada e assim por diante, como são obras gerais para a humanidade e não necessariamente para uma única civilização onde precisa ter um guru, alguém ali para fazer a ponte, você pode muito bem ler uma segunda vez sentindo o que está sendo escrito ali, o que você está compreendendo, e uma terceira vez para começar a usar aquilo como ferramenta, para começar a usar aquilo em sua forma mais essencial. Então, o que eu acho de um único caminho? Eu acho que é besteira.
Por quê? Cada pessoa vai ter uma forma de enxergar o mundo que ela adquiriu, seja essencialmente, se a gente estiver falando de que uma pessoa vive várias vidas, então a forma com que você interage com o mundo vai ser única. Então a forma com que você interage com o divino, com o caminho para a salvação, e aqui eu estou falando do caminho de desenvolvimento pessoal, um caminho para retornar e compreender essa essência, livre dos padrões, livre das cicatrizes, que faz com que a gente viva num padrão desarmônico, num padrão antiquado por muito tempo da nossa vida. Então a religião, como forma de nos reconectar com o sagrado, ou com a forma de nos salvar de um pecado, seja lá qual for, é justamente nos tornar pessoas melhores. Você pode preferir que alguém diga para você como ler, como entender tal coisa. E talvez seja inclusive por isso que você está aqui no canal, porque você quer alguém que te dê algum direcionamento. E tá tudo bem, se essa é a sua forma. E se você gosta de ir numa missa, se você gosta de ir num encontro, se você gosta de ir num grupo, numa ordem e assim por diante, que te dão ali algumas visões, algumas formas de compreensão, ótimo, continue fazendo isso. A minha proposta sempre vai ser tente também por você. Eu também vou em lugares, eu também tento pegar cada vez mais ferramentas, não estou parado. Mas pô, se joga também, tenta. Então, essa forma de ter um arauto da verdade, alguém que vai me dizer exatamente como eu devo agir, pensar, compreender, é muito cômodo, é muito confortável. Primeiro porque você joga toda a sua expectativa numa única pessoa, dela ser incrível, maravilhosa e vem de uma tradição, e isso é excelente. Obviamente, a gente está falando de projeção, eu projeto o meu velho sábio interior numa outra pessoa, isso é cômodo pra caramba, porque não preciso ir atrás de mim mesmo, e essa pessoa vai me dar todas as respostas. E isso é feito na igreja. Agora, tem um outro problema. Na igreja cristã, em especial, nós temos muitas repressões. Você não pode fazer sexo por prazer, você é pecador, então você não pode fazer isso e aquilo. Você tem algumas repressões, inclusive o criativo. Algumas coisas você não pode. Então você reprime uma série de coisas se você for seguir algumas igrejas cristãs. E aí você imagina que você olha para o lado, você olha para o seu vizinho e ele está fazendo um monte de coisas que você gostaria de fazer. Psicologicamente falando, você vai ficar puto. Ou na linguagem popular, melhor dizendo, é claro que você vai ficar puto de algum jeito. Ainda que inconscientemente. Pô, eu tô aqui me esforçando para ser uma pessoa que se aproxima de Cristo, ou uma pessoa que vai encontrar o paraíso no fim da minha vida, esperando Jesus chegar desde a Idade Média, né? Ou até antes disso, esperando que Jesus volte e nos leve a todos para algum lugar e julgue quem precisa julgar e assim por diante. Então eu tô aqui esperando. Só que o meu vizinho tá lá fazendo tudo que eu queria fazer. Tudo que eu tô reprimindo em mim, meu vizinho tá fazendo. Eu não posso deixar. Então, quando eu falo eu fico puto, é exatamente isso. Eu olho pro lado e fico irritado que o outro tá fazendo algo que eu, evito tanto fazer e não quero fazer de jeito nenhum. E aí você tem as explosões emocionais que eu já falei tanto no canal. Porque essas explosões emocionais têm a ver com conteúdos internos não reconhecidos, não desenvolvidos, não assimilados. Se a igreja me ajuda a reprimir, em vez de reconhecer, é claro que vão ter os extremistas. É claro que vão ter as pessoas, os fundamentalistas, os conservadores. Ninguém pode fazer algo que eu estou me reprimindo. Ninguém pode fazer algo que o meu guru, o nome que você quiser dar, pastor, orientador, diz que não é para fazer. Ninguém pode fazer isso. E aí eu vou atacar. Eu vou atacar todas as religiões. E você tem o oposto também. Você tem uma religião um pouco mais aberta. Só que aí tem a religião que reprime. Aí aqui nós temos um mecanismo muito interessante. É muito comum você ver pessoas da área espiritualista em geral que acreditam em energia, em reencarnação, no espiritismo ou o que for, também atacarem essas organizações, essas igrejas, esse modo de pensar. No mecanismo oposto, tudo pode de tal forma, tudo entra, tudo se encaixa, que de alguma maneira a ordem e a repressão, a limitação também se fazem necessárias. Lembra da dança? Tem um vídeo aqui sobre a dança. É a dança entre um e outro. E aí, num outro ponto, você também não tem algumas limitações, algumas coisas. E aí você critica, porque você talvez queira, talvez precise. Você também projeta nesses outros lugares mais restritivos toda uma frustração. Uma frustração tua, uma frustração de ver um parente seu naquela religião, ou simplesmente a sociedade em geral acredita naquilo e aí
você está num movimento ali de confronto interno, seja o que for. Mas da mesma forma, mas se é a verdade do outro e o outro te ataca, não enche o saco, para de atacar o outro. Aqui no canal a gente já deu algumas cutucadas em igrejas muito conservadoras e que não permitem o livre pensamento de seus membros. Não sei se a gente deve fazer isso. É claro que é importante, eventualmente, dentro dos membros, você dar uma cutucada para saber se, para mostrar para o outro que existe verdade fora dali, que existe um outro ponto. E tem gente que sabe, e tem gente que não quer, seja pelo motivo que for. Seja por medo, seja por uma vontade de não importa, é isso aqui que eu acho que é verdade e acabou. E aí é claro que vai ter um monte de conteúdo interno, mas quem somos nós ou quem é qualquer pessoa para dizer que a forma com que aquela pessoa se relaciona com o divino está errado ou está certo? É o caminho dela. Então o que eu acho de uma única verdade, de um único caminho? Besteira, isso não existe. Mas se uma pessoa está num caminho desse, é o caminho dela. Justamente por achar que não existe só um caminho, que eu acho que esse caminho é um deles. A minha forma não é a única e não é a verdadeira. É a minha forma. Talvez daqui a 50, 30, 10 anos, 5 anos eu encontre um grande guru onde eu vou projetar o meu velho sábio que vai me dizer, olha, você leu errado esse tempo todo os Vedas. E você tem que compreender assim, assim, assim. Ah, e talvez ele me abra e eu exploda a cabeça e vire, como diria o nosso queridíssimo Léo, o sonrisal divino e retorne a Deus só com essa compreensão e com a ajuda desse guru. Não é isso que eu acredito hoje. De tudo isso que eu falei, será que eu respondi a pergunta? Bom, deixa aqui embaixo o que você acha disso, um beijo no seu coração e até a próxima.